todos muito bem-vindos. Aqui é o Sérgio Diego do canal Fla Sincero para fazer uma análise breve do desenvolvimento tático possível da equipe do Flamengo em 2019, comandada por Abel Braga. Vamos começar inicialmente falando do que foi abordado durante a Florida Cup. Dessa maneira estava armada a equipe do Flamengo no segundo tempo contra o Ajax na Florida Cup e no primeiro tempo contra a equipe do Eintracht Frankfurt, com algumas diferenças. A zaga foi diferente contra o Ajax, mas vamos nos focar a formatação. O meio de campo era formado por 3 volantes e dos lados, Berrio, Thiago Santos. No segundo jogo, Berrio, como se machucou no primeiro, não atuou. A estratégia era bem simples: o time se organizar defensivamente desta forma e explorar as estocadas dos dois indivíduos pelos cantos, tanto o Berrio pela direita quanto o Thiago Santos pela esquerda e depois o Vitor Gabriel pela direita. E o Henrique Dourado tinha a tarefa ou de finalizar em gol ou prender a bola no ataque, coisa que não funcionou muito bem. Então, contra o Ajax, o time permaneceu boa parte do jogo assim. Contra o Eintracht Frankfurt, a única jogada de gol que saiu, que foi o gol da vitória da competição, sai numa jogada em que o Rodinei aparece por dentro, o Henrique Dourado no lugar do Berrio faz a movimentação puxando a marcação e o Jean Lucas entra livre pelo lado esquerdo e finaliza cruzado. Essa formatação ela tem alguns problemas, porque como a gente pode reparar nesse meio com 3 volantes, você fica sem ter ninguém para prender a bola, já que o nosso centroavante não tem muitas características de pivô. Então ele fica muito dependente da bola conseguir chegar em qualidade para os homens de lado para fazer alguma jogada em linha de fundo. Em compensação, esse tipo de jogada favorece as características desse centroavante. Pois bem, esse foi o esquema utilizado na primeira partida contra o Ajax. Basicamente a equipe do Dorival Júnior com as movimentações um pouco diferentes. O Arão, ora fazia companhia ao Cuéllar, deixando o Diego mais livre, ora aparecia mais à frente, formando um 4-1-4-1. O Everton Ribeiro bem solto, da mesma forma que ocupando o setor do lado direito, onde ele dá assistência para o Uribe, em alguns momentos trocando de lugar com o Arão e até chegando um pouco mais para cá. O Diego ocupando o setor central, mas vindo mais para a esquerda, liberando o Vitinho, e o Uribe caindo mais para o lado direito, justamente porque o Everton Ribeiro saía dali. O gol contra o Ajax, de cobertura do Uribe, nasce num trabalho de bola que o Flamengo está saindo, o Uribe está na linha dos zagueiros, e quando o Everton Ribeiro dá o passe para ele se desmarca pela direita e faz um belo gol de cobertura. Dando continuidade aos nossos trabalhos, a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente. Vamos utilizar algumas especulações que estão sendo faladas num primeiro momento e ver como elas se encaixariam, pelo menos a maior parte deles, ou quase todas elas, num time titular e posteriormente mostrar como isso fortaleceria a ideia de um segundo time, porque já que algumas peças obrigatoriamente teriam que sair dessa primeira equipe, você automaticamente fortaleceria essa segunda equipe, que poderia ser usada em outras datas até para você fazer um balanço bem feito da equipe. Já nesse esquema a gente decidiu utilizar algumas especulações, como a do Jorge e a do Rafinha, que ainda não estão 100% confirmadas. A do Jorge fica num vai e vem danado, mas para analisarmos as características e a possibilidade de você escalar a maior parte dos demais reforços, como o Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, no mesmo time, sem perder o Everton Ribeiro ou mesmo o Vitinho. Então, dessa forma, por que seria possível jogar com um time com apenas um volante, que no caso seria o Cuéllar, tendo um time extremamente com qualidade do meio para frente, mas sem perder uma compactação e uma qualidade defensiva? Provavelmente o time no momento ofensivo ele faria isso aqui. Só que você, ao invés de exigir que os laterais vão ao fundo, quem vai fazer esse trabalho de fundo são os homens de lado. E tanto o Jorge quanto o Rafinha, o mesmo pode ser feito com o René e o Rodinei, mas perdendo a qualidade, ficariam na linha do Cuéllar. E apenas um desses 3 iria para a linha de frente, que seria formada por Arrascaeta, Everton Ribeiro provavelmente, e um dos 2 pontas. Então, numa possível jogada pela direita, você poderia formar uma triangulação entre esses 3, em que esses 2 ficariam na área e esses 2 fariam a contenção. Se a jogada fosse pela esquerda,
A mesma coisa. Aqui pela esquerda, o lateral vindo dar apoio e o meia para triangular. Você criaria uma triangulação com esses três. O lateral da linha oposta ficaria para fazer a contenção e com esses três pisando dentro da área. E a outra possibilidade é num movimento de uma jogada por dentro, você libera ele, cria uma triangulação entre esses três ou esses quatro e os outros dois homens de lado pisam na área. Então dessa forma você conseguiria ter uma formatação que, se uma das jogadas não desse certo no momento ofensivo, é muito mais fácil para os jogadores das laterais retomarem sua posição e no momento defensivo você faria exatamente isso aqui, tendo um jogador de qualidade para ficar na sobra. Então o time ficaria ao mesmo tempo muito bom em qualidade com os 4 homens da linha de frente, ao mesmo tempo que não ficaria tão frágil defensivamente. Voltando à realidade, esse aqui seria uma formação de um time reserva, já com os reforços de Uribe, Arão e Diego Ribas. Aquele problema descrito no primeiro time, de não ter um jogador para prender a bola, você resolve com isso aqui. Você ganha um jogador de infiltração que com um pouco mais de poder na cabeçada, que o Jean Lucas não exerce, a manutenção dos demais jogadores e um jogador com mais movimentação e qualidade de finalização do que o Henrique Dourado. Então, da mesma forma que o Henrique Dourado pode ser beneficiado pelo trabalho dos pontas, o Uribe também pode. Lembrando que ter 2 pontas rápidos, para um jogador que prende a bola como o Diego, quando a marcação vier e ele estiver prendendo a bola, ele tem. Se esses jogadores souberem fazer o facão, boas opções para fazer uma bola longa, uma jogada de contra-ataque. Então, ao contrário do que aconteceu contra o Ajax, quando a zaga estiver no sistema defensivo, o time estiver no sistema defensivo, na hora de retomar a bola, procura-se ele, esses 2 jogadores se deslocam, a bola vai para um dos dois e você teria o próprio Uribe e o Arão infiltrando para poder fazer a resolução das jogadas numa jogada rápida de contra-ataque. Após especularmos, falarmos sobre o processo da Florida Cup, eu vou deixar o finalzinho para fazer a abordagem um pouco mais aberta. As opções que podem existir além do 4-1-4-1, além do 4-3-3, até porque não existe essa necessidade de se jogar apenas com pontas. Há uma carência no elenco do Flamengo de falta de laterais que apoiem muito, o que não faz com que o treinador tenha todas as opções do planeta. Mas ainda há opções mesmo dentro do elenco que foi montado. Bem, para finalizar, o Abel na estreia do Carioca começou com essa equipe. Basicamente a movimentação dava uma liberdade para todos esses 4 jogadores de frente. Então dessa forma, por vários momentos o Diego caía por aqui para dar mais liberdade para o Vitinho, o Arão fazia essa movimentação junto com o Everton Ribeiro. Pensando nesse tipo de movimentação e pensando que o Flamengo tem reforços, com essa questão dos reforços, o Flamengo pode, em tese, se organizar de outras formas, para além do 4-1-4-1 ou 4-3-3. Uma das formas seria um 4-4-2, com um meia esquerda e um meia direita. Nesse caso, os 2 com perna trocada. Se você quiser, ou se o Abel quiser, ele pode fazer isso com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Para dar uma fortalecida, ele pode trocar o Arão pelo Pires da Mota, sem problema. Na verdade, daria um pouquinho mais de liberdade para o Cuéllar. E ao invés de ter o Uribe, usar o Gabigol e o Vitinho, ou se preferir, o Bruno Henrique e o Vitinho, tendo 2 caras ágeis, também de perna trocada, ou até invertidos. Isso não seria problema. Que aí esses 2 viriam por dentro, enquanto esses abririam em alguns casos. Quando um abrisse na direita, o outro ficaria centralizado. Outra situação, aí até um tanto quanto conservador, e a gente não vê há um certo tempo no Brasil, seria um 4-4-2 em losango, que aí você poderia usar o Arão, por exemplo, Pires, Arão, Cuéllar e de Arrascaeta. Você poderia fazer isso também com o time reserva, mas aí você já mudaria, em tese, quase todo o meio de campo, jogando com, quem sabe, Hugo, Jean, Pires de Arrascaeta,
com Gabigol e Bruno Henrique, ou com Gabigol e Dourado, ou com Gabigol e... Então, essas são algumas das variações que o Abel pode fazer para além do 4-3-3, né? Ou do 4-1-4-1, ou jogar só com dois volantes. Então, variações ele pode ter. Até o 4-4-2 mais antigão com dois meias ele pode fazer. São com dois meias centrais. São opções que você pode ter. A questão desse esquema é que, como nossos laterais não são grandes gênios para ele de fundo, você vai precisar que alguém cubra um pouco mais esse setor. Então as triangulações teriam que ser feitas entre esses jogadores aqui, no momento ofensivo. Então, desde já um forte abraço e até a próxima.